Ouça agora o podcast da Rádio ADM. Aumente o volume e vem com a gente. Olá a todos que acompanham a Rádio ADM, estamos de volta com mais um podcast aqui na Frequência Azul do Rádio. Você sabe, você pode estar na academia, no trabalho, descansando, namorando, é só apertar o play aí, se divertir um pouco e saber um pouco mais sobre o que acontece no mundo da administração, no país, em tudo aqui. Você fica por dentro e sempre com a presença dela aqui também. Lisa Ventura, seja mais do que bem-vinda. Olá, Rodrigo, muito obrigada. Seja bem-vindo você também que participa conosco aqui sempre desse podcast e você que está ouvindo pela primeira vez, seja bem-vindo. Aqui a gente fala de todos os assuntos afins à administração, gestão pública, setor público, setor privado, o que está acontecendo e o que vai acontecer, não é, Rodrigo? Show de bola. Então diga, o que vai acontecer? Hoje a gente conversou ali na TV já com ele, Leonardo Prudente, que é gestor governamental, mestre em administração e instrutor de LinkedIn. Olha que interessante. E já adianto, a entrevista dele foi um sucesso, Rodrigo. Sucesso. E aqui também vai ser um sucesso. Eu já gostei desse instrutor de LinkedIn. Não é isso? Para começar, Leonardo, o que é instrutor de LinkedIn? Primeiramente, seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, muito obrigado pela acolhida. Então, na verdade, o que acontece é o seguinte, assim, a gestão de carreira tem passado por muitas mudanças ao longo do tempo e o LinkedIn, eu não sei dizer se ele respondeu ou se ele introduziu as transformações na gestão de carreira, mas o que eu defendo é que ele é uma ferramenta de gestão de carreira, um instrumento que está às suas mãos para fazer gestão de carreira. Então, as pessoas, de uma maneira muito simplificada, pensam que basta ter um perfil no LinkedIn para atingir bons resultados na carreira, e isso é um grande equívoco. É preciso saber preenchê-lo assertivamente e usá-lo estrategicamente. Então, o que eu faço é ajudar as pessoas, ensinar as pessoas como fazer isso de maneira assertiva para as suas carreiras. Ou seja, a partir dos seus objetivos, porque cada um tem um objetivo de carreira, como que elas usam o LinkedIn, como que afina a estratégia. Então, não é só usar a plataforma, mas é como usar a plataforma a partir dos seus objetivos, e aí reconhecer, identificar e planejar os seus objetivos é que é a parte mais difícil, mais sofisticada da instrução. Proibido ser o tiozão do LinkedIn, né? Proibido ser o tiozão do LinkedIn. O LinkedIn não é um ambiente profissional, cara. Não vai fazer nenhum tipo de besteira, não vai postar foto com a cerveja na mão na praia, tá bom? Lá é um ambiente profissional, você vai se dirigir às pessoas de uma maneira cordial, respeitosa, como você se comportaria no ambiente de trabalho. Inclusive, nós tivemos há pouco tempo uma história que reverberou muito nos jornais, que foi um advogado britânico que deu uma cantada numa advogada, numa rede que é de relacionamento profissional, então, portanto, esse tipo de coisa não é absolutamente permitida, e ela expôs ele, e aí gerou uma situação muito interessante, porque a empresa dele teve que vir a público se desculpar. Então, é importante, existem regras não escritas no ambiente de trabalho, existem regras não escritas no LinkedIn também. Que passam muitas vezes pelo bom senso, né? Exatamente. Mas hoje o bom senso anda tão escasso, não é, Elisa? Prefiro não comentar. Olha, estou aqui no seu LinkedIn e um dos artigos que eu achei muito interessante abre aspas, agora que eu passei num concurso público, achei que eu não ia mais precisar fazer gestão de carreira e você vem me dizer que eu preciso ter um perfil no LinkedIn? Essa é um comentário que eu escuto muito no serviço público e eu respondo, precisa sim. Olha, o Dan Sherman, em 2014, ele fez uma frase que marcou a gestão de carreira, que é: quem não tem LinkedIn não tem carreira. E as pessoas pensam que há uma diferença entre a carreira no serviço público e no setor privado, mas elas têm bem menos diferenças do que as pessoas imaginam, né? Passou num concurso público, beleza, mas você ainda precisa ter o seu plano de desenvolvimento, você também vai querer trabalhar nos melhores lugares, você também vai querer ter cargo, vai querer trabalhar nos melhores projetos, participar dos melhores cursos. Então, você faz gestão de carreira no setor público, sim. Uma questão de evolução, né? Com certeza.
E também ninguém é obrigado a ficar no serviço público para sempre, não. As pessoas mudam, as pessoas desenvolvem novos gostos, novas competências. Enfim, qualquer objetivo de carreira é válido. Tem gente que quer ir para o interior, tem gente que quer ir para a capital, tem gente que quer um emprego discreto, tem gente que quer um emprego calmo, tem gente que quer um emprego dinâmico. Enfim, tudo é válido. Uma pergunta pessoal aqui, mas que pode ajudar muitas pessoas. Quando eu estava cursando jornalismo, eu sempre tinha o sonho de fazer jornalismo impresso. E a vida, ou sei lá o que, sempre me levou para o jornalismo de televisão. O meu primeiro estágio foi numa afiliada do SBT, depois eu entrei, fui repórter de TV, e o meu sonho de impresso foi ficando... Onde eu não fiz a minha gestão de carreira nesse sentido? Ou evoluir. Ou evoluir, né? Porque assim, eu só queria deixar claro que eu não sou uma pessoa frustrada. Eu mudei. No meio desse caminho, eu vi que eu gostava de fazer TV e falei, não, tudo bem, vamos lá. Mas se eu quisesse muito impresso, o que eu teria que ter feito? Você, naquela época, bom, o mundo daquela época era muito diferente de hoje. O jornalismo foi uma das áreas que mais sofreu impacto da inovação e da tecnologia, não é verdade? Então, naquela época, você teria que ter feito conexões estratégicas, porque a grande porta de empregabilidade é o networking. Você teria que ter investido nisso. Mas, assim, existem pessoas que o mercado acaba levando para outra área e elas são felizes, elas estão ok com isso. Mas que é o meu caso. Que é o seu caso, muito bom. Mas tem gente que carrega junto com essa mudança de área uma grande frustração. Então, nunca é tarde para você mudar de carreira, para você mudar de setor, né? As pessoas não precisam ficar presas a uma universidade. Pensa, hoje, se você quisesse mudar completamente de área, você poderia fazer um outro curso, uma outra faculdade e desenvolver uma outra carreira. Então, assim, tem gente que mudou de carreira com 60, 70 anos de idade. Então, enfim, é importante que as pessoas não se ponham nenhum tipo de limitação, nenhum tipo de barreira, nenhum tipo de prisão, sabe? E, Léo, você usou uma frase ali na entrevista da TV que me chamou muita atenção. Você disse que o networking é a porta larga e que processo seletivo é a porta estreita. Exatamente, porque o que acontece? É uma mudança de paradigma no comportamento do mercado de trabalho. Quando eu me formei, qual era a imagem que eu tinha do mercado de trabalho? Vou fazer meu currículo, vou entregar para quem contrata. Então, isso é uma coisa que mudou. Na verdade, hoje os estudos indicam que entre 75% e 80% das vagas no mundo são preenchidas por meio de networking. Porque o processo seletivo ele é muito caro, muito longo, muito demorado. Você tem que divulgar, tem que espalhar, tem que deixar aberto, receber currículos, triar os currículos. Então, é muito mais simples você receber a indicação de um profissional que atende às exigências técnicas e que já tem um aval de qualidade, né? Quando um amigo seu te indica para uma vaga, ele já fez uma leitura do seu perfil e daquela vaga e acha que vocês encaixam. Então, a chance disso dar certo é muito maior. Então, a palavra-chave para gestão de carreiras é networking. Agora, para cada profissional, existem regras diferentes de networking. Você tem que fazer a leitura do seu mercado de trabalho. Então, eu vou dar um exemplo. Eu trabalho no setor público, então... existem algumas carreiras que não se relacionam com a minha, né? Então, por exemplo, assim, eu não trabalho na área de engenharia, então os engenheiros não são estratégicos para a minha carreira, mas são completamente estratégicos para o meu irmão que é engenheiro, né? Então, é importante cada um reconhecer o seu mercado e entender como que faz isso. Agora, existem técnicas para fazer um bom networking. Eu quero te contar uma história interessante. Eu tinha uma amiga muito tímida e que precisava romper essa barreira de fazer networking com uma pessoa que ela não conhecia. E então eu convenci ela a se desafiar a escrever para essa pessoa por meio do LinkedIn e marcar um encontro. E aí ela fez isso. E aí a regra do networking é sempre você prestar atenção na necessidade do outro e não na sua. E ela foi com isso em mente. E ela fez a reunião com a mulher, que era uma referência na área dela. E aí ela escreveu dizendo assim, tô indo aí para sua cidade no dia tal, queria te convidar para um café para a gente trocar uma ideia sobre o tema X. E a mulher aceitou. E elas se encontraram
E aí, na reunião, ela não pediu nada, elas simplesmente trocaram ideias, se apresentaram e rolou, assim, enfim, rolou uma amizade, ficou um networking. E no final desse encontro, essa pessoa virou para ela e falou assim: você podia me dar o seu currículo para eu ter aqui na base de dados? Ou seja, ela atingiu o objetivo de networking, que era abrir uma oportunidade. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Ela pegou e enviou o currículo. E aí ela leu o currículo, assim, não foi para nenhuma vaga, para nenhuma oportunidade aberta, só ficou com o currículo em mãos. E aí, passado alguns dias, ela escreveu dizendo assim: olha, eu tô com um processo seletivo aqui, mas os currículos estão tão ruins que depois que a gente leu o seu e viu como ele era bonito, como ele era bem escrito, o nosso parâmetro subiu. Então a gente está tão decepcionado com os currículos que está vendo aqui. Seu currículo se destacou tanto. Inclusive, eu queria te pedir para você me ensinar a fazer um bom currículo como o seu. Olha só. Então, olha só que invertida que essa minha amiga conseguiu. Porque ela foi com a expectativa de abrir um canal de comunicação e terminou essa comunicação estabelecendo uma relação de dependência da mulher em relação a ela. Quer dizer, agora a mulher gostou do currículo dela, do perfil profissional dela, ainda queria a ajuda dela. Então ela se tornou uma profissional requisitada. Foi muito bacana o resultado que ela conseguiu. Só pra constar aqui, a Elisa não tá frustrada mesmo, ela limpou a lágrima aqui, mas tá tranquila. Tá fluindo, hoje ela Tudo tá bem, Rodrigo, 1 a 1, tá bom? Meu LinkedIn, já estou baixando ele aqui já, porque eu estava fora do mercado de trabalho. Tipo sem isso. saber. Quem não tem, como é que é? Quem não tem perfil no LinkedIn não tem carreira. Mas ó, eu volto a repetir, viu? Não basta ter, é preciso saber usar estrategicamente e usar. Elisa, é igual academia, não adianta pagar e não ir, tá bom? Ai, meu Deus, isso é um drama na minha vida, mas tudo bem, gente. Desceu outra lágrima da Elisa. Agora desceu, foi uma enxurrada aqui, não foi nenhuma lágrima. Agora, Leonardo, você falou durante a entrevista para o CFA Play que esse início de ano, janeiro, aí, fevereiro, é a melhor época para se conseguir emprego. Por quê? Qual é a diferença? O que acontece é que a maior parte das empresas e das organizações, elas fizeram planejamento de 2020 no final do ano passado. Então, elas já tomaram a decisão de quais são as contratações que elas vão fazer. Então, elas já começaram a lançar esses processos seletivos em dezembro e janeiro. Por outro lado, as pessoas pensam que neste momento o mercado dá uma desaquecida e elas também estão ocupadas com confraternizações, viagens, festas de fim de ano, e normalmente elas falam assim: só vou retomar os meus esforços de recolocação lá depois da viagem, lá no finalzinho de janeiro. E aí o que acontece? A gente tem um aumento do número de vagas e uma queda da concorrência. Então, melhor momento para você pegar oportunidades aí. E isso é comprovado? Existem estatísticas assim do aumento de vaga, procura? Não, isso é uma percepção de mercado. Legal. Então, pessoal que tá aí ouvindo a gente, não se acomode com férias não, né? Com esse clima de início de ano, antes de carnaval. Gestão de carreira o tempo todo, cara. O ano não começa depois do carnaval. Não. Definitivamente não, né? Não. Pela sua cara aqui. Léo, como usar o LinkedIn de forma estratégica? Aqui no podcast a gente traz um pouquinho dos bastidores. O que você vê, assim, qual é a maior dificuldade das pessoas que te procuram? Tá. Eu vou começar apontando alguns erros comuns, tá? Não ajustar o URL, não ter um perfil campeão. Se você entrar lá no seu perfil, vai ter uma medalhinha escrito perfil campeão, significa que o seu perfil está completo, que você preencheu todos os campos. As pessoas não colocam telefone, então como é que as pessoas vão te achar, sabe? Ou então as pessoas não têm uma rotina de entrar no LinkedIn, então elas entram lá, a mensagem com oportunidade já está atrasada, já tem 2 semanas, já tem 1 mês. Esses são erros muito comuns. Existem erros que são mais complexos, que é erro de uso. Então, assim, de gente que faz barraco, gente que posta sobre política. Não é um ambiente para isso, é um ambiente para conexões profissionais, entendeu? E aí você guarda isso para outras redes sociais ou para outras esferas da sua vida, entendeu? E usar assertivamente. O que é usar assertivamente? Conectar com pessoas que sejam estratégicas para o seu nicho, para a sua carreira. Então, colegas de faculdade, colegas de profissão, outros profissionais. Então, assim, o LinkedIn ele tem um espírito que é colaborativo e não competitivo. Então, as pessoas pensam assim, eu não vou conectar
outras pessoas que têm a mesma formação, o mesmo emprego que eu. Isso é um erro, tem que conectar sim, porque são essas pessoas que vão te apresentar oportunidades de desenvolvimento, se conectar com tomadores de decisão das empresas ou das organizações onde você quer trabalhar, para que você seja um profissional visto, lembrado, reconhecido. Essas são algumas dicas para você poder usar estrategicamente. Outro erro crasso na gestão de carreira que as pessoas fazem no LinkedIn é que o LinkedIn tem um campo de título. E naquele campo de título você tem que colocar uma coisa que te define. Para algumas pessoas isso vai ser a formação universitária, vai ser a profissão, vai ser o cargo, mas enfim, você tem que colocar alguma coisa que te define. E aí tem gente que usa esse espaço para colocar lá assim, em busca de recolocação, sabe? E aí isso... Não é uma boa definição. Não é uma boa definição, porque você tem que usar alguma coisa, entendeu? Então, por exemplo, assim, se você é um jornalista, está desempregado, coloca lá, sou jornalista. Pronto, jornalista que me define. Não é desempregado que me define, entendeu? Desempregado é uma situação que vai passar. Não colocando essas características. Ou pelo menos vai demorar, né? Eu estava vendo aqui uma pesquisa que fala o seguinte: trabalhadores com ensino superior são os que demoram mais para ser recolocados no mercado de trabalho. Eles perdem o emprego, levam cerca de 16,9 ou 16,8 meses aí para conseguir voltar ao mercado de trabalho. Como é que a gente analisa um dado como esse? Assim? Olha, faz todo sentido, né? Porque o Brasil, ele é um país com muita desigualdade. Então, assim, e nós temos uma característica de ter vários segmentos, sobretudo na indústria, que são intensivos em mão de obra. Então, nós temos uma massa de trabalhadores e uma massa de vagas que exige só nível fundamental ou nível médio, né? É como se fosse uma pirâmide. Há menos vagas no nível superior, né? Elas pagam melhor, mas elas são mais escassas. Faz todo sentido. Agora, o desemprego, ele não é só... Ele inclusive é percebido de maneira diferente por quem tem nível superior e quem não tem. Sabia disso? O desemprego, quando ele por uma pessoa, por um trabalhador que é do nível operacional, um trabalhador braçal, ele é uma realidade social. Não tem emprego, por isso que eu não estou trabalhando. Entendeu? Ele faz uma leitura da economia. O profissional de nível superior, quando ele está desempregado, ele se sente um fracassado. Ele sente que a culpa é minha. Sabe? Porque ele tem uma capacitação, ele é um profissional caro e, no entanto, ele não está empregado. Então, assim, as pessoas lidam de maneira diferente com o desemprego. Mas, assim, existem várias estratégias para sair do desemprego. O que é importante é romper com um modelo que vigorava no passado, que era o seguinte: você estava desempregado, você mandava currículo. Né? Hoje as pessoas são convidadas a administrarem novas formas de trabalho e a serem criativas, né? Nem todo trabalho autônomo é precarizado, então é possível, sobretudo para quem tem nível superior, pensar em estratégias, em inovação e novas formas de trabalhar. Você falou aí do nível superior, que a pessoa se sente fracassado, e você me lembrou uma pessoa que eu conheço, porque ela tem esse sentimento de fracasso, mas não porque ela está desempregada, mas porque ela não se sente bem-sucedida na vida. Ela não passou no vestibular em uma faculdade federal, ela não trabalha, ela tem um bom emprego, mas ela não trabalha num lugar que seja assim, nossa, a empresa, ou no ramo dela. E por isso, muitas vezes, ela tem vergonha de montar um currículo, de se apresentar. Ela não tem perfil no LinkedIn e ela já me disse, né, no particular, que ela sente vergonha do currículo que ela tem. Mas ela, ao meu ver, ela não tem motivo para isso. Como lidar com essas pessoas que têm esse sentimento? Como é que isso pode atrapalhar na carreira? Nunca é tarde para recomeçar. Nós já falamos sobre isso no início do podcast. Então, assim, ela pode fazer o planejamento de carreira dela de uma maneira a consertar essas coisas que não deram certo. Ela pode fazer uma pós-graduação, ela pode fazer um mestrado, ela pode fazer uma especialização, ela pode desenvolver uma outra competência. Existem vários profissionais que não fizeram boas faculdades, mas que conseguiram se destacar e tornar profissionais bem-sucedidos porque eles desenvolveram outras competências, né?
E também aí essa questão da frustração, isso também depende um pouco de autoconhecimento, né? A gente, igual você disse, eu mudei de área, mas não me frustrei. Ela se mudou de área e se frustrou. Então, assim, sempre dá para corrigir. A dica que eu dou é fazer um planejamento, colocar no papel quais são as competências, os conhecimentos, as habilidades que eu quero desenvolver e partir para o networking. Agora, essa questão do planejamento também não pode ser uma decepção, principalmente vamos dizer assim, o profissional planeja, daqui a 3 anos eu quero estar assim, 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 vou fazer isso, isso e isso. E é planejamento, às vezes não acontece, né? Isso frustra muito, assim, pode ser um empecilho também, dependendo da pessoa. Olha, se você fizer um planejamento, você vai ter uma chance de frustração. Se você não fizer um planejamento, você vai ficar frustrado com certeza. Então é melhor aumentar a sua possibilidade de sucesso fazendo planejamento do que ficar no conforto do fracasso. Uau! Conforto do fracasso, adorei essa expressão, viu? Forte, porque é muito comum, né? Porque as pessoas às vezes Claro. ficam com medo da frustração pelo planejamento e não fazem planejamento. Claro, uma vez eu fui ajudar uma pessoa que eu disse para ela, eu falei o seguinte, eu falei, faz para mim uma lista das empresas onde você gostaria de trabalhar. Aí ela me trouxe uma empresa. E aí eu disse, mas por que esta empresa? Que não era uma empresa conhecida, uma empresa que representava nenhum tipo de oportunidade de crescimento profissional. Ela falou, não, porque a minha amiga trabalha lá e ela gosta. Ela falou que lá é legal. Então é uma pessoa que não tem leitura nenhuma do mercado de trabalho. Leitura nenhuma. Né? Porque está completamente separada do que está acontecendo no mercado de trabalho. E, Léo, quando a gente pensa em gestão de carreira, a gente está falando também de setor público. Nosso apresentador aqui is studying English. Qual é a importância das línguas na gestão de carreiras? Gente, fundamental. Olha, eu costumo dizer que a gente teve ondas, né? Teve a onda da datilografia nos anos 70, né? Que passou. Depois teve a onda da informática, que hoje é beabá. Inglês hoje já é beabá. O mercado está sendo cada vez mais exigente, você já tem que partir para outras línguas, né? O futuro tem apontado muitas oportunidades para quem fala chinês. Então... Misericórdia. Agora eu vou te contar uma curiosidade. A maior parte das pessoas são preteridas em processos seletivos porque mentem. E as duas maiores mentiras que elas contam é fluência em inglês e domínio de Excel. Olha Não só. tem domínio nenhum dos dois, né? Não vou mentir. Mas tá tentando, né, Rodrigo? Tá correndo atrás. I study English. Mas dá pra desenvolver. Nunca é tarde pra desenvolver. I don't speak English, but I study English. E aí, já que a gente está falando de língua, uma coisa muito interessante que muitas vezes acontece, já ouvi de algumas pessoas, muitas vezes a determinada pessoa que está buscando alguma coisa fala inglês, mas não domina o português. Escreve currículo com erro ou algum e-mail de trabalho com erro. E aí, qual é o peso do português na gestão de carreira? E isso independe se é setor público ou privado. Então, é importante, isso que você está falando é fundamental. Gente, a pessoa não tem português, não tem espaço para ela no mercado do trabalho. Sinto muito. Essa é uma realidade dura e cruel do mercado. Não dá para lutar contra ela, tá? E eu vou te dizer que o português, você não tem que dominar ele só enquanto você está participando de processo seletivo, não. Ele é uma ferramenta para a vida, para tudo que você precisa, sabe? É para ler um contrato, para firmar uma parceria, para desenvolver o seu trabalho. Então, português é fundamental. Ok, Uau. Rodrigo. Currículo com erro de português. Olha, o que acontece? Que currículo, o recrutador ele vai gastar ali 20 segundos lendo o seu currículo. Então ele vai passar o olho. Então tem que ter as palavras-chave. Você viu um erro de português ali, você já vai para o arquivo redondo. Você conhece o arquivo redondo? Não. A lata de lixo. Ótimo. Agora, existem muitas formas também que vem mudando essa questão do currículo, né? Tem vídeo, tem outras formas, né? Mas isso depende de cada setor. Esses currículos em vídeo ou currículos que têm portfólio normalmente são ligados à arte, à comunicação. No setor corporativo ainda é o currículo, mas existem algumas estratégias para ter um bom currículo, sabe? Você tem que ter uma linguagem assertiva, usar palavras-chave, comunicar bem os seus resultados. Tem que ter um layout atraente também para você se destacar. Sabe? Então, pegar esses modelos prontos ou fazer uma coisa no Word bem simplesinha, você não vai se destacar. Tem diferença
Tem diferença na gestão de carreira do setor público e do setor privado? Olha, no meu ponto de vista, tem bem menos diferença do que as pessoas imaginam. Porque tanto no privado quanto no público, você quer desenvolver competências, habilidades, você quer pegar funções mais complexas, que pagam melhor, você quer trabalhar nos projetos mais legais, nos lugares mais legais, com as pessoas mais legais. Então, eu vejo bem mais semelhança do que diferença, né? E todos os dois setores estão absorvendo tecnologia, estão absorvendo desafios, estão no mesmo ecossistema. Então, eu vejo bem menos diferenças do que eu vejo bem mais semelhanças do que diferenças. No setor público, a gente tem também mobilidade, mas a gente tem algumas especificidades. No caso da pessoa querer ser cedida para outro órgão, tem uma série de regrinhas aí a serem cumpridas. É mais difícil para o servidor público fazer gestão de carreira no sentido de ele tem que prestar atenção em mais coisas ou não? Passa por essa vertente que você falou de haver menos diferenças entre público e privado? Não, o que a gente vê hoje no serviço público é que cada vez mais estão aumentando os processos seletivos. Antes era mais indicação, hoje estão aumentando os processos seletivos, mas ainda existem as indicações e você consegue isso por meio do networking, entendeu? Cada carreira tem as suas regras de mobilidade, de sessão, e então isso vai variar de carreira para carreira. Mas se você quer ser cedido para um outro órgão, você precisa de toda forma desenvolver competências e desenvolver networking, desenvolver autoridade, e você faz isso também na carreira privada. A mesma coisa para alguém que quer mudar de setor ou quer mudar de filial, enfim. Ok. Obrigada, Leonardo, por essa excelente entrevista. Muito obrigado, Leonardo, pelas dicas aí. Espero que você que esteja malhando, se exercitando, fazendo qualquer coisa, tenha compreendido, anotado qualquer coisa, dá uma volta aí no time e ouve novamente, porque foi excelente esse bate-papo de hoje, Leonardo. Muito obrigado. Eu que agradeço, estou sempre à disposição. Valeu, Elisa. Seja sempre bem-vindo. Obrigada, Rodrigo. Hoje nós conversamos com o gestor governamental, mestre em administração e instrutor de LinkedIn, Leonardo Prudente. Acho que quem ouviu esse podcast podia dar um retorno pra gente, né, Rodrigo? Com certeza. Não em currículo, talvez. mas vamos receber esse mandar também. Tá certo. Um abraço e até a próxima. Abraço, Elisa. Abraço a todos que nos acompanham. Esse foi o podcast da Rádio ADM. Você sabe, daqui a pouco a gente está de volta. Você ouviu o podcast da Rádio ADM. Até o próximo episódio.